Olá a todos vocês que acompanham as videoaulas e produções do projeto Vamos Ler, Geração Digital. Hoje iniciamos uma nova série de videoaulas aqui dentro do projeto, abordando a sustentabilidade e a sua relação com diversos tópicos do nosso dia a dia, em parceria com a Tetra Pak. E no primeiro episódio dessa série, então, hoje a gente vai abordar a história da conservação dos alimentos e o que são e para que servem as caixinhas e embalagens da Tetra Pak. Então, para começar a nossa videoaula de hoje, vamos fazer uma viagem no tempo, contando então um pouquinho da história da conservação dos alimentos. E para iniciar, então, a nossa viagem, vamos voltar a mais de 700 mil anos no passado, até o período paleolítico com a descoberta do fogo, uma das grandes conquistas do homem pré-histórico, que permitiu que começássemos a cozinhar. E essa descoberta representa o nosso ponto de partida na história da conservação, já que foi quando nossos ancestrais começaram a tratar termicamente os alimentos. Na sequência, damos um belo salto na história, mas ainda muito tempo atrás. Voltamos até 12 mil anos antes de Cristo, no Oriente Médio. Com um clima quente, árido e desértico, assim de cara parece improvável que um alimento prolongue sua vida útil nessas condições. Mas por incrível que pareça, para alguns alimentos o sol quente pode ser um aliado em termos de conservação. Isso porque a comida, quando exposta ao calor solar, perde água e fica desidratada, o que desacelera a sua deteriorização. A secagem, como é chamada, começou a ser explorada pelas culturas orientais da antiguidade e também foi bastante utilizada mais tarde pelos romanos. Agora, damos um salto de 2 mil anos e vamos até a Mesopotâmia, 10 mil anos antes de Cristo. Foi lá que surgiu outra técnica muito importante de conservação dos alimentos, a fermentação. O que você menos imagina é que isso foi descoberto de uma forma inesperada. O processo de fermentação foi descoberto ao se armazenar grãos de cevada em contato com a umidade, dando origem à cerveja. A partir de então, a fermentação passou a ser usada intencionalmente pelos povos antigos como um método valioso de preservação de alimentos. Foi também através da fermentação que surgiu o vinho. Agora é hora de darmos outro longo passo na história. Avançamos mais de 7 mil anos e chegamos à Índia, 2.400 anos antes de Cristo. Lá foi onde surgiram os primeiros processos de conservas. Como acabamos de ver, a fermentação por si só já é um método de preservação dos alimentos, mas ela também é responsável pela produção do protagonista deste outro método, o vinagre. Sabe aquela história de que o vinho, depois de muito tempo aberto, vira vinagre? Justamente, uma coisa leva a outra. A partir do vinagre, começou a ser feita a produção de picles, que é o nome dado a qualquer alimento preservado em vinagre ou algum outro ácido. Essa técnica é conhecida como conserva e começou a ser utilizada não só pelos povos antigos da Índia, mas também pelos sumérios e egípcios, sendo bastante difundida para outras culturas posteriores. Inclusive, esse mesmo princípio da conserva foi utilizado na Grécia Antiga para a criação das compotas. Nesse caso, em vez de vinagre, os alimentos eram preservados em mel ou açúcar. Na sequência, avançamos por pouco tempo e chegamos a Roma, em 1500 a.C. Lá surge a cura de alimentos, criada pelos romanos, foi um método muito importante para a história da conservação. Ela consiste na adição de sal à comida para que o alimento perca água, um princípio similar ao da secagem. Além disso, os romanos perceberam que a carne, quando curada, ganha uma coloração avermelhada, ficando com um aspecto mais apetitoso. Agora, voltamos a dar um longo salto na história e vamos até a França, em 1790. Lá, um confeiteiro chamado Nicolas Pet teve o seguinte pensamento: se o vinho fechado na garrafa não estraga, então deve acontecer a mesma coisa com a comida. Então ele decidiu testar. Pegou uma garrafa grossa, como as garrafas de champanhe, higienizou e colocou comida dentro. Aí ele lacrou a garrafa e aqueceu. E não é que acabou dando certo? Surgiu assim o enlatamento, e sim com uma garrafa. Alguns anos mais tarde, em 1810, o inglês Peter Duran trocou as garrafas por latas, que se mostraram o material mais adequado para esse processo. Por isso, o nome de enlatamento. Nossa viagem está chegando perto do fim. Agora vamos até os Estados Unidos em 1834 e vamos finalmente falar dos sistemas de refrigeração. A primeira patente de refrigerador foi inventada pelo estadunidense Jacob Perkins, baseado na máquina criada pelo seu conterrâneo Oliver Evans, quase 30 anos antes. O dispositivo usava a compressão de vapor para refrescar os alimentos. Um século depois, o também estadunidense Clarence Bardsey descobriu que o congelamento rápido de carnes e vegetais em temperaturas muito baixas deixava as comidas mais saborosas. O aperfeiçoamento desse método gerou uma verdadeira revolução na conservação dos alimentos. E para finalizar nossa viagem, vamos até a Suécia durante o século XX. Foi lá que surgiu a primeira embalagem asséptica desenvolvida, mas foi só em 1961 que esse processo se tornou viável economicamente, quando a primeira máquina para envase asséptico de leite livre de bactérias em embalagens cartonadas foi desenvolvida pela Tetra Pak. Então,
é aqui que a gente termina essa primeira parte da nossa videoaula, com essa viagem no tempo, contando um pouquinho sobre a história da conservação dos alimentos. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês de como são feitas então e para que servem as caixinhas da Tetra Pak. Então, as embalagens da Tetra Pak, tecnologia desenvolvida pela empresa de forma pioneira, foram criadas em 1951 e revolucionaram a produção e o consumo de alimentos em todo o mundo, com o conceito de que uma embalagem deve economizar mais do que custa. Além disso, o recipiente cartonado proporciona diversos benefícios do ponto de vista ambiental, e essas caixinhas da Tetra Pak são comumente utilizadas para embalagem de leite, sucos, molho de tomate e muitos outros alimentos comuns em qualquer outro supermercado. Então agora a gente vai ver um gráfico que vai detalhar um pouquinho melhor de como são feitas e as tecnologias envolvidas então nas caixinhas da Tetra Pak. Então, para começar, o papel cartão, uma das matérias-primas das caixinhas, ele é comprado exclusivamente de fornecedores que produzem em florestas manejadas de forma responsável com o certificado FSC, um dos mais reconhecidos do mundo. Outra matéria-prima importante é o polietileno, um tipo de plástico usado nas camadas e na tampa da embalagem. A maior parte do polietileno das embalagens da Tetra Pak é derivada de cana-de-açúcar, uma fonte renovável, ao contrário do plástico produzido a partir do petróleo não renovável. Agora então a gente vai ver como fica então realmente a constituição e como são feitas as caixinhas. A gente vai ter então 4 camadas de polietileno, uma camada de papel cartão e uma camada de folha de alumínio. Para finalizar então essa parte, a gente tem então a economia circular. As embalagens da Tetra Pak são 100% recicláveis. Elas podem ser utilizadas para a produção de cadernos, caixas de papelão, telhas, pallets e outros produtos reciclados. A empresa promove a economia circular, matérias-primas de fontes renováveis que dão origem então a caixinhas que posteriormente geram trabalho e renda em cooperativas de reciclagem. Depois, elas vão para indústrias recicladoras e são transformadas em novos produtos que voltam para mais um ciclo de consumo e assim sucessivamente. Então, já nos encaminhamos para o final da nossa primeira produção em parceria com a Tetra Pak, onde explicamos a história da conservação dos alimentos e o que são e para que servem então as caixinhas e embalagens da Tetra Pak. Agora, antes de finalizar, vamos conferir as tradicionais sugestões de atividade aqui no projeto. Então, o tema de hoje é a conservação dos alimentos. A nossa primeira sugestão e um texto da sua escolha. Explique o que mais lhe chamou a atenção nessa aula. Nossa segunda opção, uma ilustração. Então, faça um desenho retratando o modo de armazenar alimentos que mais lhe chamou a atenção. A nossa terceira opção, então, em um vídeo, realizar uma entrevista com um familiar, conversando sobre o consumo de sua família de alimentos que são conservados das formas apresentadas na videoaula. E a nossa última opção, então, em um debate, em sala de aula, vídeo ou texto, realizar um debate sobre os avanços tecnológicos na área da alimentação. Então, vamos agora sim, chegando ao final dessa primeira produção em parceria com a Tetra Pak. Gostaria muito de agradecer a Tetra Pak, que possibilitou o nosso primeiro episódio dessa série, que vai ocorrer até o final do ano de 2023, e também a todos os demais patrocinadores do projeto Vamos Ler Geração Digital. Aguardo todos vocês na próxima.